Então, meus irmãos, como nós temos feito as exposições dos Salmos, hoje a gente vai concluir e terminar o Salmo de número 19. A gente viu ele semana passada, mas faltou a gente ver os 3 últimos versos do Salmo 19. Então você já pode ir abrindo. Salmo 19, a partir do versículo 12. Salmo 19, versículo 12 em diante. Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, gratos somos por estarmos diante da tua palavra nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, para que a gente saia daqui edificados, fortalecidos pelo Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Tem um cântico, inclusive, Salmo 19, né? Então, na semana passada, nós vimos sobre a auto-revelação de Deus, né? Que Deus se auto-revela de 2 maneiras: pela revelação geral, contida na criação, e pela revelação especial contida nas Escrituras. Esse foi o assunto da semana passada, neste Salmo 19. Entretanto, a gente não viu completamente ele, faltou esses últimos versos aí. E porque eu achei apropriado fazer uma nova mensagem nesses últimos versos desse Salmo. Porque o salmista aqui, ele vai, depois de ele ter discorrido, falado sobre a revelação geral, sobre a revelação especial de Deus, neste Salmo, ele conclui e finaliza com uma oração. Mas não é uma simples oração, é uma oração sincera diante de Deus. Então eu coloquei como tema dessa mensagem uma oração sincera ao Deus Criador. E nesse sentido, você também deve sempre apresentar diante de Deus orações sinceras, como o salmista aqui ele fez nesse salmo aqui 19. E por causa disso, então, o meu propósito com essa mensagem aqui nessa noite é mostrar para você essa oração sincera de Davi, para que você também venha orar assim como ele, orações sinceras diante de Deus. Todavia, para que você saiba como deve orar com sinceridade diante de Deus, você precisa saber o porquê essa oração de Davi ela foi tão sincera diante de Deus. Por que ela foi sincera? Esta oração de Davi ela foi sincera por causa dos 3 pedidos sinceros que ele fez nessa oração. Portanto, fique atento a esses 3 pedidos sinceros que Davi ele realizou aqui neste Salmo de número 19. O primeiro pedido sincero que Davi ele fez nessa oração para Deus foi pedir perdão por pecados desconhecidos. Olha o que ele vai dizer aí no verso 12: Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Veja só aqui, primeiramente o salmista Davi ele começa essa oração com uma pergunta retórica. Ele diz aí: quem há que possa discernir as próprias faltas? O objetivo da pergunta retórica não é obter uma resposta, mas sim levar a uma reflexão sobre determinado assunto. Então o salmista aqui, nesse texto, com essa pergunta, ele deseja levar você a uma reflexão sobre quem é capaz de perceber com
os próprios erros. Então, nesse sentido, quem é capaz de perceber com clareza que pecou em casa? Quem é capaz de perceber com clareza que pecou na faculdade, que pecou no trabalho? Quem é capaz de perceber com clareza que pecou no coração adorando outros deuses? Quem é capaz de fazer isso? De ter esse discernimento que tomou o nome do Senhor em vão? Quem é capaz de perceber com clareza que desonrou o pai, que desonrou a mãe? Quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de perceber com clareza que cometeu adultério com os próprios olhos? Quem é capaz de fazer isso? De perceber que pecou com a língua? Quem é capaz de perceber isso? De ter esse discernimento, de ter pecado com os pensamentos, com ações, com as atitudes? Quem é capaz? Quem é capaz de perceber que quantas vezes pecou? Hoje, por exemplo, quem é capaz de ter essa percepção, de ter esse discernimento? Ninguém pode. Ninguém pode ter. Somente Deus, que sonda o nosso coração, sabe e conhece todos os nossos pecados. Só Ele sabe os pecados escondidos do nosso próprio coração. Pois Deus, por ser onipresente, Ele vê todas as coisas e Ele sabe quais são os pecados secretos do nosso coração. E além disso, por Ele ser um Deus onisciente, Ele conhece tudo o que se passa na nossa vida e no nosso coração. Então, Ele sabe muito bem as nossas transgressões e pecados ocultos que acabam se alojando dentro de nós. O Senhor sabe. Por isso, o que você deve fazer? Você deve fazer o que o salmista fez. Ele orou com arrependimento sincero, pedindo perdão de Deus. O que foi que ele disse aí? Ainda no verso 12. Ele ora ao Senhor dizendo: absolve-me das que me são ocultas. Veja só que ele ora pedindo perdão para Deus por pecados que nem ele mesmo tinha consciência de ter cometido. Por isso que essa oração é sincera. Porque ele ora diante de Deus, uma oração pedindo perdão para que ele seja perdoado de pecados que ele não tenha consciência que pecou, que errou diante de Deus. Ele só tinha consciência que existiam pecados ocultos, alojados dentro de si, mas ele não sabia quais eram, mas Deus sabia. E por Deus saber, o que ele fez? Ele pediu perdão a Deus por todos eles. Veja bem aqui a sinceridade de Davi nessa oração. Ele deseja ser limpo, ele deseja ser purificado de todos os seus pecados ocultos. Por isso que ele ora: Senhor, absolve-me dos que me são ocultos. Esse tipo de desejo, ele não vem de uma pessoa que é ímpia, ele não pode vir de uma pessoa que teme a Deus. Pelo contrário, esse tipo de desejo só pode vir de uma pessoa justa que ama a Deus. Pois todo verdadeiro servo de Deus que foi transformado em uma nova criatura, ele deseja ficar longe de todo tipo de pecado, e até daqueles que ficam ocultos no próprio coração dele. E também quem é santo tem desejo de ser limpo, não apenas dos pecados públicos, mas também dos pecados privados e secretos. Por isso que Davi aqui neste salmo, ele ora a Deus para ser perdoado dos seus pecados desconhecidos. E esses pecados secretos, eles são terríveis. Por quê? Porque eles ficam escondidos. E uma vez que eles ficam escondidos no nosso coração, eles não são tratados, eles não são corrigidos. Então eles vão crescendo lentamente, destruindo a alma aos poucos, como um câncer que vai crescendo sem ser percebido, destruindo a vida humana. Assim acontece. Por isso, você deve tratar com Deus os seus pecados desconhecidos do seu coração, mesmo que você não tenha a consciência deles. Você deve então ter um arrependimento diante de Deus e pedir perdão para Deus,
para que você tenha então um coração purificado diante dele de toda imundície e de todo tipo de pecado. Você não deve deixar pecados secretos crescer no seu coração. Você não pode, você deve matá-lo pela raiz do arrependimento. Assim como a gente corta uma árvore pela raiz, para que ela não cresça novamente, assim você deve cortar os pecados secretos do seu coração, para que eles não cresçam. E você faz isso por meio da confissão sincera diante de Deus, através da oração, do arrependimento. Lá em João 1, 8, 9, diz assim o texto: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é com confissão sincera. Por isso, você deve criar o hábito sincero de orar diante de Deus todos os dias pelos seus pecados conhecidos, para aqueles pecados que você não tem a consciência que pecou em determinado dia. Por isso, sempre no final do dia, você deve se colocar diante de Deus em oração e fazer uma oração semelhante a essa: Senhor, perdoa todos os meus pecados, principalmente aqueles que eu não percebi que pratiquei, para que eu possa então ser purificado no teu sangue e ter uma noite de paz, de tranquilidade. Essa é a postura que a gente deve ter. Então, essa oração aqui de Davi, ela é sincera diante de Deus, em primeiro lugar, porque Davi, ele fez esse pedido diante de Deus. Ele pediu perdão por seus pecados ocultos, desconhecidos, que nem ele mesmo sabia. Agora aqui, em segundo lugar, essa oração foi sincera de Davi, porque ele apresentou um pedido sincero diante de Deus. Ele, no versículo 13 aí, ele vai dizer que ele pede ao Senhor para que ele lhe proteja contra a soberba. Olha o que ele vai dizer no versículo 13 aí: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja só aqui, o salmista então, ele faz o segundo pedido para Deus. Ele ora ao Senhor, ele pede para ser protegido da soberba. Ele deseja ser livre aqui agora daqueles pecados intencionais, daqueles pecados conhecidos, evidentes, que procedem de um coração soberbo. Primeiro ele tratou com os pecados desconhecidos, agora ele vai para os pecados evidentes. E a soberba, ela tem sido vista pela tradição da igreja como um dos 7 pecados capitais. E a soberba é um dos pecados mais terríveis, porque ela é a fonte de todos os outros pecados. A soberba foi a causa da queda de Lúcifer. É a soberba. A soberba, ela apenas então destrói, arruína. Entretanto, o mundo aí fora, o mundo de hoje, não tem visto a soberba como algo ruim, como algo perigoso para se ter. Para você ter uma ideia, num artigo do ano de 2013, a revista Super Interessante, ela publicou um artigo com o seguinte tema: soberba, o pior dos pecados ou a maior das virtudes? A soberba virou o jogo e hoje é tão bem vista que é considerada uma característica dos vencedores. Só recentemente ela publicou essa reportagem. Hoje o mundo está assim, vê a soberba como uma característica de um vencedor. Todavia não é isso que a Escritura diz sobre a soberba. Pelo contrário, a Bíblia fala sobre a soberba como um pecado abominável diante de Deus. Por exemplo, no livro de Provérbios existem vários textos que falam sobre a soberba. Lá em Provérbios 11:2 diz: vindo a soberba provém a desonra, da soberba só resulta contenda, a soberba do homem o abaterá, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E além disso, lá em Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai dizer
que Deus ele resiste aos soberbos. Deus resiste. Deus faz guerra contra os soberbos. Porque a soberba é um dos pecados que mais Deus odeia ver no homem. Porque isso afronta a natureza humilde de Deus. Mas o que é a soberba? A soberba aqui é uma imagem elevada de si próprio. A soberba é aquela pessoa que tem uma alta exaltação do seu ego. E ela tenta então tomar o lugar de Deus. É uma pessoa cheia de si, que possui um sentimento de superioridade aos outros, às outras pessoas. Para você ter uma ideia, o soberbo, ele acha que vale mais do que as outras pessoas. Isso é terrível. O soberbo, ele gosta de mostrar que é melhor que os outros. Isso é o soberbo. O soberbo, ele gosta de humilhar aqueles que ele acha inferior a ele. Ele faz isso. O racismo e o machismo, por exemplo, ele é fruto da soberba. Ele é fruto da soberba. Pois o que é o racismo? É a discriminação social baseada no conceito de que existem diferenças raças humanas e que uma é superior do que a outra. O branco é superior do que o negro. E o machismo já é o quê? A ideia errônea de que os homens são superiores às mulheres. Isso aqui de onde vem? Essas ideologias diabólicas. Ela vem da soberba do coração do homem. Vem de lá. Por isso que há então essas discriminações no nosso tempo. Ela, a soberba, é a mãe de todos os outros pecados. Todos. Por causa então das consequências desastrosas da soberba, o salmista aqui, ele ora a Deus. O que ele vai dizer aí? Também da soberba guarda o teu servo. E como é que Deus guarda os seus servos da soberba? O Senhor, ele planta humildade no coração dos seus servos. Pois a solução para a soberba é o cultivo da humildade. E a humildade, ela é uma mansidão, é uma baixeza de si próprio, é uma ausência de si mesmo. E além disso, a humildade é uma atitude do coração, não apenas um comportamento exterior, porque alguém pode externar uma atitude humilde, só que no coração dela ela ser orgulhosa e soberba. Portanto, a humildade vem do coração. Então Deus, para livrar os seus servos da soberba, o que ele faz? Implanta mansidão, baixeza, ausência de si mesmo nos seus corações. Ou seja, a humildade. E uma vez que Deus ele implanta a humildade no seu coração para livrar os seus servos da soberba, essa pessoa vai crescer nas seguintes características. Ela vai ser uma pessoa grata a Deus. Pois a pessoa humilde, ela sabe que todos os seus talentos e sucessos vêm de Deus. E além disso, a pessoa humilde, ela vai trabalhar, ela vai se esforçar, se empenhar, mas ela nunca vai se esquecer que é Deus que lhe dá a vida em todas as coisas. Por isso ela vai ser grata ao Senhor em tudo. E além disso, a pessoa que o Senhor está implantando a humildade, ela vai crescer também no reconhecimento dos próprios erros. Pois a pessoa humilde, ela vai reconhecer que ela não é perfeita e que nem sempre faz tudo certo. Ela não vai ficar com o coração cheio de orgulho ou soberba, mas ela vai pedir a ajuda do Senhor para superar suas limitações. Ela vai crescer nisso. Sabe o que mais ela vai crescer? Quando o Senhor vai implantando humildade no coração dela para que ela fique livre da soberba, ela vai crescer em pedir desculpas. Pois o humilde, quando ele reconhece que errou, ele logo vai querer tentar resolver aquela situação. E ele vai primeiro pedir perdão a Deus e pedir perdão também àquela pessoa que machucou. Ele vai então colocar os seus relacionamentos com Deus e com o seu próximo acima do seu orgulho pessoal. Ele vai fazer isso, o humilde. E além disso, o humilde ele vai crescer também no entendimento que ele precisa de Deus. O soberbo, ele pensa que não precisa de Deus. Então ele vive uma vida sem Deus. Mas o humilde não. Ele vai enxergar que toda a vida dele e todo o sustento que ele tem vem do seu Criador. Por isso,
durante os momentos difíceis da vida, ele vai sempre depender do Senhor. Portanto, você deve orar com sinceridade para que Deus lhe guarde da soberba e lhe ponha cada vez mais humildade no seu coração. Mas por que você vai fazer essa oração? Veja novamente o verso 13 e preste atenção na parte final do versículo. O salmista ele vai dizer: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja só aqui, ele dá dois motivos por que você deve orar: para você ficar livre da soberba e crescer em humildade. Primeiro, para você ser uma pessoa irrepreensível, ou seja, sem culpa, sem falta, inocente. Mas veja bem aqui, uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa sem pecado, mas é uma pessoa que não possui pecado flagrante na vida dela, visível, que venha manchar o caráter dela, a vida dela, e que não vai trazer escândalo. O repreensível, portanto, ele não vai ter uma única acusação válida contra ele de mau procedimento. Ele não vai ter, pois ele não dá margem para ser repreendido. Não tem. E se tem uma coisa que Deus deseja que nós somos, é irrepreensível. Quer ver? Abra comigo lá em Filipenses 2, no versículo 14. Olha esse texto. Filipenses 2,14. Filipenses 2,14. O apóstolo Paulo diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Está aqui. Se tem algo que Deus deseja, é que sejamos irrepreensíveis diante dele e sinceros, para que sejamos filhos dele e inculpáveis nessa geração pervertida, corrupta e adúltera no qual estamos vivendo. Então a gente deve orar ao Senhor para que Ele nos guarde da soberba, nos dê humildade, para que a gente possa ser irrepreensível diante dele. Mas o salmista ainda, esse texto, ainda ele diz um segundo motivo por que você deve orar: para que Deus lhe guarde da soberba e lhe dê humildade. É para você ficar livre de grande transgressão. Ele diz aí no finalzinho, no versículo 13 ainda: e ficarei livre de grande transgressão. Ou seja, é para que você não cometa pecados grotescos contra Deus, de natureza extremamente perversa, maligna, diabólica, e venha assim destruir a sua vida, trazendo muito sofrimento e dor, e até a morte. Então isso aqui é muito sério. Se a gente não trata da soberba, ela pode nos conduzir à ruína. Por isso a gente deve orar ao Senhor: Senhor, me livra da soberba, para que eu venha ser irrepreensível diante de Ti e para que eu não cometa grande transgressão diante do Senhor. Que Deus então tenha misericórdia de nós, nos conserve humilde, para que a gente fique livre da soberba e assim a gente possa ser irrepreensível diante dele e ficar longe de grande transgressão. Agora, em terceiro e último lugar, mas não menos importante, Davi então apresenta um outro pedido para Deus aqui nesta oração. Ele pede ao Senhor graça para viver uma vida agradável diante dele. Olha o que ele vai dizer no verso 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha só, presta atenção aqui. Primeiramente, o salmista, ele pede graça para que Deus, para que ele venha falar de um modo agradável a Deus. Ele deseja agradar a Deus aqui, primeiramente, com o seu modo de falar. Ele vai dizer no texto aí que as palavras dos meus lábios
Se tem uma coisa difícil de a gente controlar, é o movimento da nossa língua. É ter um controle do nosso falar. Para você ter uma ideia, o apóstolo Tiago, ele diz lá em Tiago 3,7 o seguinte, escuta esse texto. Toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Agora olha só o que ele vai dizer aqui. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido ou incontrolável, carregado de veneno mortífero. Veja só aqui, Tiago aqui é bem direto, bem claro e específico, dizendo aqui que ninguém é capaz de controlar a própria língua. Ninguém. Ninguém por si só é capaz de domesticar o seu próprio falar, a sua própria língua. E aonde está então a nossa esperança? Se a gente não consegue, se ninguém é capaz, está no poder de Deus. Pois Ele é o único que tem o poder de subjugar, de domar a nossa língua maligna. É só o Senhor que vai nos dar autocontrole e domínio próprio para que a gente nos contenha. Não existe outro poder no universo além do poder de Deus para conter a nossa língua, de destilar veneno através de ofensas, de palavrões, de murmurações e todo tipo de males. Por isso Deus ele vai dizer para todos nós, lá em Efésios 4, 29, o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que o ouvem. Você deve então orar a Deus de toda graça, para que Ele lhe dê graça, para que você, da sua boca, venha sair apenas palavras que edifiquem, e não venha sair palavras sujas, ou insultos, ou ofensas, mas sim palavras que venham edificar, animar a vida daqueles que nos ouvem ao nosso redor. Pois se você fizer isso, você estará agradando a Deus. Entretanto, o salmista aqui, ele não quer apenas agradar a Deus pelos seus lábios, por sua boca. Ele quer também agradar ao Senhor de todo o seu coração. Por isso ele vai dizer no Salmo: o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Olha só aqui, ele deseja que o seu coração esteja cheio daquilo que agrada o coração de Deus. E se tem algo que Deus ele se agrada de ver no nosso coração, é a pureza. É a pureza. Por isso que o próprio Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por isso, cultive pureza no seu coração diante de Deus. Pois tem uma promessa sobre aqueles que têm um coração limpo diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, verão o Senhor. E além disso, se tem algo que Deus também deseja ver no nosso coração, que agrada a Ele, é amor no nosso coração, tanto pelo nosso próximo, quanto por Ele. Por isso, quais são os maiores mandamentos da Bíblia? É amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E também o nosso próximo como a ti mesmo. Então você deve orar ao Senhor: me dê graça para que eu guarde esses mandamentos, para que eu tenha um coração agradável diante de ti e venha viver para o Senhor. E para concluir, depois que o salmista aqui ele orou então, pedindo perdão pelos seus pecados desconhecidos, ele ora depois pedindo proteção contra a soberba. Depois ele termina orando, pedindo graça para viver uma vida agradável a Deus. Mas ele termina o salmo reconhecendo o Senhor como a sua rocha e o seu redentor. Você deve pedir perdão pelos seus pecados secretos? Sim. Você deve pedir proteção contra a soberba? Sim. Você deve pedir graça para viver uma vida agradável a Deus? Sim.
Entretanto, o mais importante que você deve fazer nesta vida é sempre reconhecer que Deus é a sua rocha, ou seja, que lhe sustenta a cada dia. E que também Ele é o seu Redentor, que lhe salvou mediante o seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para lhe resgatar para sempre da escravidão do pecado. Isso aqui você nunca deve esquecer. Depositar sempre a sua esperança e a sua fé no Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, que está no céu, queremos sempre apresentar diante do Senhor orações sinceras. O Senhor, a cada dia, perdoe nossas falhas, nossos pecados que a gente comete sem saber. Nos livra, Senhor, da soberba, do orgulho, da prepotência, da altivez de espírito. E põe a cada dia mais humildade no nosso coração, sempre reconhecendo nossas faltas, pedindo perdão ao Senhor. E nos ajude, Pai, nos dê graça para viver uma vida agradável a Ti. Que todos os dias da nossa vida a gente venha depositar nossa fé e esperança em Ti, o nosso único Redentor e Salvador. A Ti a honra, a glória para todos sempre. Amém. E amém.